Nação Palhaférica! É com muito orgulho que anunciamos que a Palhaça Birota emprestou pra gente a Mariana Gabriel para conversar um pouco sobre a pesquisa dela sobre a Maria Elisa, a primeira palhaça negra. Então vamos conferir como foi essa conversa com a trupe Palhaféricos! E quando a gente começa o projeto do Bisavô, eu tinha muito essa pergunta assim pra mim: como é que será que se articulavam esses artistas negros na época, né? Como é que era isso, né? Será que o Benjamin, meu bisavô, e o Eduardo das Neves, e o Mário Pinheiro... Primeiro, vou voltar um pouco atrás, né? Primeiro que quando a gente faz o projeto da avó, tem uma fala, não sei se eu falei na live, mas tem uma fala da Hermínia Silva, que é essa historiadora que eu tô citando pra vocês, que ela faz um comentário assim, ela fala assim: os palhaços cantores, na sua maioria negros, são os primeiros a gravar disco no Brasil. Aí eu falei assim, que parte da história que eu não sei, né? Eu não sabia que tinha palhaço cantor, menos que eram negros e menos que foram eles que começaram a gravar disco no Brasil. Olha o tamanho disso, né? Porque às vezes a gente fica nessa referência como se o Benjamin, é que nem o pessoal fala hoje, né? Você fala, ator negro, o pessoal fala Lázaro Ramos, né? Parece que tem um, né? Essa coisa que fica tão deslocada da realidade, mas que quando você volta na história, se isso não é divulgado, se a gente não consegue se fortalecer nesse lugar da divulgação e da gente enquanto classe artística, enquanto pessoas, né? Enquanto brasileiros, enquanto povo, se a gente não consegue, as histórias vão sumindo, né? A gente não sabe nem os nomes, as pessoas, né? Tem uma coisa que é muito perversa, assim, né? Do sistema, né? Que a gente vive, né? Então eu acho que a gente tem muito que firmar, e aí é isso, né? Aí de repente, começando a estudar, aí vem a figura do Eduardo das Neves, que era um palhaço cantor, que gravou muitos discos, né? No início do século XX, a gente precisa se apropriar da nossa história, né? E até me perdi nas coisas. Então, o Benjamin de Oliveira, e aí a gente começa com a pesquisa do bisavô, a investigar, né, essa coisa também da relação do Benjamin com o meu avô, e aí tem vários momentos que ele se apresenta no circo do meu bisavô, tem momentos, então assim, se conheciam, tem essa coisa da minha avó, né, então, e assim como ele, outros palhaços negros, né, então essa coisa da gente também colocando no lugar certo a história da gente, assim, né? Então, a gente pensa o circo brasileiro, sei lá, a gente pensa o circo brasileiro, mas pensa o circo europeu, branco, sei lá, né? E é louco, porque quando você começa a pesquisar as histórias das famílias italianas, você acha aqui no Brasil, você acha os registros deles, né? A gente não acha os nossos, né? É muito doido, né? É muito doido. Quer dizer, não é doido, porque essa outra certeza também que eu tive, que eu não sei se eu falei na conversa da gente, mas uma das coisas também que para mim, no projeto do Bisavô, foi muito claro, porque a gente teve a oportunidade, esse projeto do Bisavô a gente fez pelo Itaú Rumos, e a gente pôde refazer os caminhos do Circo Guarani, e a gente foi em família fazer esses caminhos, foi eu, meu pai e minha mãe, e a gente viajando pelas cidades que meu bisavô, maravilhoso, né, uma coisa que você fala, não vai acontecer. E é o que eu te digo, Jamília, eu tô num monte de coisa que parece assim, não é possível. E aí você fala, gente, é possível, e eu tô aqui fazendo isso, né? Não tô rica milionária, mas tô rica milionária, né, cara? Eu tô assim, que nem nunca imaginei poder estar vivendo tudo que eu tô vivendo nesse lugar, né? Claro, não é simples o momento que a gente tá vivendo, passa de ser ideal. Mas nesse caminho particular desse resgate da história da minha família, um lugar muito precioso, né? Uma oportunidade muito gigante. E aí a gente foi para São João del Rei. E aí quando a gente chega lá, na verdade a gente queria muito achar, né, coisas primeiras de nascimento do meu bisavô, né? Porque da minha avó a gente achou super fácil, não parece que é possível, né? Minha avó nasceu em 1909. A gente achou a certidão dela assim, gente, linda, intacta, uma letra assim impecável, assim, um documento lindo, parecia de ontem, assim, sabe? Novo parecia. Minha avó é do interior de São Paulo, de São José do Rio Pardo, né? E aí a gente foi atrás, primeiro de tudo, né? Começando a pesquisa de família, histórias de família, então você, né, vai atrás desses documentos de nascimento, de óbito, certidão, essas certidões. E aí normalmente em cartório, e quando não é cartório, quando é documento mais antigo, normalmente fica na cúria das igrejas.
muito louco também, né? Essas coisas da gente tendo noção também, né? Essa coisa, né? Das igrejas, como é que, né? E tal. Aí, da importância, né? De como tem um controle também, enfim. Aí, tal, aí, na verdade, a gente foi num museu e no museu acho que tinha acesso aos documentos da Cúria. E aí, olhando os documentos, primeiro eu comecei a tremer, né? Porque me deram uma lista, tinham vários João Alves, assim, né? Eu falei, meu Deus do céu, meu bisavô, cada João Alves que eu achava, eu soluçava, né? E aí, quando eu não coloco sobrenome, você não consegue identificar quem é. E aí, essa ideia que a gente fica pensando assim, histórias invisibilizadas, né, mas que também fica num campo um pouco abstrato, ali para mim saltou como uma coisa assim, muito concreta, né? Ninguém não coloca o sobrenome por acaso, entendeu? Ninguém não coloca para não identificar. É uma coisa para não se saber mesmo, é uma coisa para que a gente não descubra mesmo, para que você não saiba de onde vem. Né? E aí pronto, aí você não consegue encontrar a história da pessoa, né? A pessoa não existe, né? Junto com o meu bisavô João Alves, tinham mais 500 João Alves. Né? Então é muito perverso, é um sistema muito perverso. Então a gente tem que ter a ligeireza também da gente ir, né, resgatando. Eu falo muito dessa coisa, né, da memória, da história, porque é um exercício, é uma luta, né? O pessoal está queimando a biblioteca, né? Então a gente precisa estar atento a isso, né? E também criando maneiras, né, de preservar, de resgatar e de ir recontando e montando essa nossa história, né? Pensando num quebra-cabeça, né? Que é todo recortado não acidentalmente, né? Não tem ninguém, não é acaso, né? Uma pergunta, você fala muito da sua avó, mas o seu avô, ele foi presente ou ele não foi presente? Ele era do circo, ele não era do circo? O pai da minha mãe, né? Meu avô Eurico, sim. É que eu não conheci meu avô quando eu nasci, ele já tinha falecido fazia tempo. Ele faleceu novo, assim, acho que com 60 anos. Meu avô faleceu novo. Eu não conheci, não tive convivência, né? Porque minha avó eu fui colada até o último dia, assim, né? E sigo colada, né? Mas o meu avô eu não convive muito, mas ele não era de circo, também tem uma história muito doida, assim, ele não era de circo, ele fugiu com o circo porque se apaixonou pela minha avó, né, e ele era a dupla dela de palhaço, né, ele era a escada dela, né, e os números, tanto que o número era Chamego e Reis, né, e até minha mãe conta que um dos números que eles faziam era tipo o chamego, minha avó, ensinando o meu avô como paquerar as moças, né? Tinha uma coisa assim, né? E porque e meu avô tinha um pouco, era meio galanzão, assim, né? E o chamego palhaço, né? Então, e pequenininha, né? Minha avó era bem pequenininha, né? E é engraçado, né? De você imaginar, né? Essa coisa da relação, assim, né? E então, ele era escada dela. Eu sei que ele também antes foi seminarista. Então, assim, meu bisavô, na verdade, tem uma história toda meio louca, assim, né? E aí ele vai parar no circo. E aí também é um pouco isso que foi muito difícil, né? Quando meu bisavô morre, né? A minha avó que fica meio que... Ela que, né, meio que tem a coisa de saber como meu avô não sabia muito, né? Não era de circo, né? Não tinha coisa da vivência, né? Então minha mãe fala muito dessa dificuldade dela que ela segurou o circo por 20 anos, né? Ainda depois que meu bisavô morre, né? Então tem também uma história que é louca, que a gente achou depois registro, uma coisa que, né, não tem a ver, mas tem a ver, porque é maluco você achar registro disso, né? Porque o mastro do circo, em um momento, cai um dia, né? Cai na perna do meu avô. E aí eles ficam, acho que um tempo também, teve mais essa grande dificuldade. Enfim, ficou tudo bem depois, mas assim, foi um momento muito difícil. Ele ficou quase um ano engessado, né? Então, e aí foi louco porque a gente achou registro disso num jornal em São Paulo, assim, né? Uma coisa que você não espera, né? De repente, o mastro do circo que caiu, Eurico Reis, né? Uma coisa que você fala, gente, né? Umas coisas, né? Enfim, eu sei do meu avô, eu sei pouco do meu avô, assim, mas das coisas que minha mãe conta, né?
E essa coisa que eu acho que pensando no caso do circo, que eu acho que é interessante, é de pensar, né? Imagina, marido e mulher naquela época, sendo que a minha avó era o palhaço, ele era a escada dela. Isso é uma coisa de uma relação também que muita gente, né, às vezes em festival de palhaçaria feminina, o pessoal pergunta muito, né? Fala, pô, que generoso ele, né? Elogiando o vô, assim, um pouco, mas que generoso ele, né, de se dispor, né, a ser, porque ele não era a Graça, né? A Graça é minha avó, né? Então, né, então ele não é o homem que foi destaque, né? Não é? O pessoal falou, pô, ele era casado com ela e ele é a escada dela, pô, caramba, né? Seu avô também foi uma figura ali importante para que ela se fortalecesse como chamego, para que ela pudesse ser essa figura, né? Enfim, mas é isso, eu não convivi com meu avô, né? Então eu sei pouco dele, assim. Sua mãe não teve muito contato com a família paterna dela? Teve, meu avô. Teve bastante? Teve sim. Teve muito com o meu avô, né? Ele era parte do circo, ele tava junto. Ele era músico, né? Meu avô tocava violão muito bem, né? Claro que essa tradição também, acho que do violão, acho que vem também do meu avô, do meu bisavô também, né? Então tem dos dois lados, né? E meu tio, o irmão da minha mãe, foi guitarrista do Roberto Carlos por 40 anos, assim. Minha mãe aí outro bico da minha mãe, né? O meu irmão era o orgulho da família, né? Porque era artista, né? E eu queria ser jornalista, ninguém dava bola pra mim. Os bicos da dona Deise, né? Mas enfim, mas não conviveram, era eu que não convivi, porque ele faleceu cedo, mas não é que foi tão cedo, né? Foi cedo pra neta, né? Faleceu com 60 anos, eu não tinha nem nascido ainda. E essa foi a primeira parte da nossa conversa com a Mariana Gabriel. Não deixem de voltar aqui no canal que já vai estar disponível a parte 2 dessa conversa, que foi muito legal também. Até semana que vem!